Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, mais um vídeo aqui para vocês. Ainda um vídeo sobre o assunto controle, certo? Daqui a pouquinho nós voltamos para dar continuidade a esse tema. Ok, vamos lá. Terceira parte do assunto controle, certo? Muito possivelmente a gente vai trabalhar com essa parte de controle em 5 vídeos, tá certo? Então temos este e mais 2 outros vídeos e a gente fecha, portanto, esse assunto. Bom, nós estamos ainda na parte de classificação do controle e temos esta outra aqui, o controle administrativo, o controle legislativo ou parlamentar e o controle judicial, que será analisado por nós no último vídeo. O controle administrativo já foi trabalhado por nós em várias situações anteriores. Mas vamos lá. O controle administrativo, que conecta ao princípio da autotutela, que é o controle administrativo, é um controle interno. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Esse controle administrativo ele dá o que diz respeito à questão hierárquica, está ligado ao controle hierárquico, administração direta, administração direta. Por exemplo, o controle que o presidente da República tem em relação ao seu ministro da Saúde, inclusive com o poder de nomear e de exonerar o servidor aí, o agente político. Administração direta, administração direta. Quando se fala desse tipo de relação aqui, está presente o chamado recurso hierárquico próprio, certo? Então, quando você está recorrendo, numa situação dessa aqui, você pode usar o recurso hierárquico próprio. Por exemplo, você trabalha no Ministério da Saúde, foi lá fazer uma solicitação, um requerimento. Esse requerimento ultrapassa todas as etapas admitidas aí internamente. Você se perder aqui, tá? Por exemplo, se perder em todas as instâncias dentro do Ministério da Saúde, você ainda teria um último recurso, um recurso hierárquico próprio para o presidente da República. Então, estamos aqui diante de uma relação de hierarquia, ligado ao controle hierárquico, recurso hierárquico próprio. Agora, quando se fala de administração direta em relação à administração indireta, como acontece, por exemplo, com o Ministério da Previdência e o INSS, aqui já não existe o controle hierárquico, aqui já é o controle finalístico, ou controle por vinculação, ou tutela administrativa, ou supervisão ministerial, né? São vários nomes. Nesse caso aqui, você ainda pode usar esse recurso hierárquico impróprio. Vamos lá. Você está lá no INSS, é um servidor do INSS, fez uma solicitação, usou do seu direito de petição, entrou com requerimento, passou por todas as etapas, perdeu em todos os níveis lá dentro do INSS. Você ainda teria um recurso que vai atingir aqui o ministro da Previdência. Este recurso, nesse nosso exemplo, é um recurso hierárquico impróprio. E impróprio por quê? Porque não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Aí, em relação ao controle administrativo, você tem a regra dos 4 R's. O que é isso, professor? Primeiro você entra com requerimento. Se perder, você pode pedir uma reconsideração para a mesma autoridade que te negou o pedido. Se ela continuar, negando o seu pedido aqui, você ainda tem o recurso, que a gente sabe que são até 3 instâncias, né? O primeiro recurso que você está entrando e mais 2. E você ainda teria a regra da revisão aí, que a gente já
trabalhou com vocês a qualquer tempo. Regra dos 4 R's ligados à questão de direito de petição, que por sua vez está ligado ao controle administrativo. Agora, sem dúvida nenhuma, o olho do furacão, o ponto mais importante deste assunto, tá, do controle é agora. O controle legislativo, também chamado de controle parlamentar. Nós já estudamos que existem 2 funções típicas do legislativo. A primeira, e com certeza a principal, legislar, elaborar as leis, e a segunda é esta aqui, voltada à fiscalização. Essa fiscalização que tem as seguintes nuances: fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Então, existem todas estas vertentes no que diz respeito à fiscalização e todas realizadas aqui pelo Poder Legislativo, detalhe, com o auxílio do Tribunal de Contas. No próximo vídeo eu vou falar bastante, botar mais aspectos referentes ao Tribunal de Contas, tá certo? Então, o próximo vídeo praticamente quase todo dedicado ao Tribunal de Contas. Aqui alguns artigos colocando a comprovação dessa atuação do Legislativo no que diz respeito à fiscalização. Olha aí. Artigo 48, inciso 10, cabe ao Congresso Nacional, CN aqui é o Congresso Nacional, legislar sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, já que criar e extinguir precisa de lei. 49, inciso 5º, Congresso Nacional é exclusivo sustar atos normativos que criem novidade, aqueles que criem assuntos que não estão previstos na lei. Isso aqui nós estudamos em poder regulamentado. Artigo 50, convocação de ministros de Estado ou titulares de órgãos federais para prestarem informações. Artigo 58, parágrafo 3º, com certeza muito importante, né? A CPI, que são as comissões parlamentares de inquérito, ou a comissões parlamentares, né, mistas. Bom, pode nascer tanto na Câmara dos Deputados, estou falando em nível federal, né? Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, ou uma CPI que seja mista. Bom, aqui no que diz respeito à CPI, criação, tem que ser, olha, 1/3 de seus membros. Pode ser mais, pode, não pode ser menos. Apuração de fato determinado. Não pode abrir uma CPI sem que haja um determinado fato para ser apurado. Não pode abrir uma CPI para apurar vários fatos. Isso é proibido. E o prazo é certo. Essa CPI pode ser prorrogada, mas uma coisa é certa, tem um prazo para encerrar. E a conclusão da CPI, se detectado o crime, tem que ser enviado aí ao Ministério Público. Lembrando também que o parecer, né, dessa comissão tem que também ser aprovado. O que pode fazer, o que não pode fazer em relação à CPI. Vários aspectos convergem sobre isso, mas eu quero destacar isso aqui. Aqui, ó. Quebra do sigilo bancário, telefônico e fiscal. Se a CPI achar motivadamente que deva fazer essas quebras aqui, ou determinar a quebra, porque na verdade o sigilo bancário quem quebra é o Banco Central, o telefônico são a Anatel, fiscal você tem fiscal, Receita Federal, enfim, a CPI determina a quebra, e são esses órgãos que efetuam a colheita, né, das informações. Pois bem, eu queria destacar aqui a quebra do sigilo telefônico. Nesse caso, você não tem acesso ao conteúdo das conversas, tá? Que aí seria uma interceptação telefônica que só pode ser autorizada via judicial. Nesse caso, você tem acesso a alguns dados, como por exemplo,
quem está ligando para quem, os números, né? A duração de cada ligação dessa, o horário, enfim, informações que são igualmente importantes quando um processo de investigação, como é o caso da CPI. Tá? Bom, artigo 71, parágrafo 1º, sustar a execução de um contrato administrativo. Cabe ao Legislativo fazer isso. O contrato foi impugnado aí pelo Tribunal de Contas. Então, quem susta os efeitos é o Legislativo, que é uma forma de controle financeiro sobre o contrato. Mas, outra coisa importante, que também cabe ao Legislativo, artigo 52, inciso 1º, o julgamento do chefe do Executivo em crimes de responsabilidade. Daí surge, né, o tão conhecido impeachment, o impeachment que pode levar a saída, a destituição aí do chefe do Executivo. E mais, olha aí, cabe ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República. No caso aqui você já sabe que são as contas de governo. E o Senado Federal aprova a escolha de ministros lá do Supremo Tribunal Federal, né? Ato complexo, tá? Que vocês também devem lembrar. É isso aí. Vocês estão vendo aí, né, vários artigos que mostram a importância da fiscalização por parte do Legislativo. E próximo vídeo eu vou, como já disse aqui para vocês, vou detalhar um pouco mais sobre as características do Tribunal de Contas, certo? Então daqui a pouquinho nós voltamos.